Ronaldo, velho. Salve Galgal, feliz 2021. Manda um salve. Salve! Eu não vou usar no DME. Eu não vou. Mano, é uma carta icônica, foda-se. Dentro Boa do tarde, negócio, Galzinho. a gente tem um Feliz ano Ronaldo. e tudo de Deixa eu ver. Twitter do Mi. do Diap já. Abraços. Ainda não, ainda não. Deixa eu ver. Twitter do MIBR, velho. Vixe, Maria. Nossa. Saudades Gordola. Tamo junto. Tamo 5 junto. meses de muitos. Muito obrigado. O desafio era enorme. Vocês aceitaram e cumpriram o objetivo com muita paixão, dedicação e entrega. Ficamos muito orgulhosos com o que vocês mostraram no final da temporada e o sentimento que carregaram por nossa tag. Gostaríamos de continuar junto. Demos o nosso melhor, mas infelizmente ainda não será dessa vez. Muito obrigado e desse jeito desejamos uma boa sorte. Kogu, Lucas, SM, Léo Drunks. Estamos... Ué. Kogu, Lucas, SM, Léo... Tá faltando gente, velho. Ué. E o KNG? Ué, e o TRK? Ah, ficou o KNG e o TRK, entendi, tá. Estamos em busca de um novo coach que será responsável pela reestruturação da equipe que voltará a assumir nossos compromissos em fevereiro. Mano, eu vou falar aqui, velho. Eu, sinceramente, como eu tenho sido sincero, pelo menos ao que eu penso, doa quem doer, velho. Eu não sei quem tomou a decisão, eu não sei o que aconteceu, mas não conseguir segurar o Kogu, velho, você me desculpa, velho. Vocês não tentaram e não deram nem perto do melhor que vocês podiam fazer, MBR. Vocês estão de brincadeira, velho. Tipo assim, foi a decisão mais patética e tosca que o MBR poderia fazer nos últimos. Mano, nos últimos monte de decisão bosta que esse time já tomou. A maior foi nesses últimos tempos, foi não conseguir segurar, procurar um coach novo que vai. Cara, não importa quem será esse novo coach, tá ligado, velho? É uma vergonha, velho. Aqui. Meu, ó. Velho, você engole, dá um sentimento ruim que você fala, cara, os malucos, velho, eu não sei o que os caras queriam, mas eu acredito, velho, que todos eles dentro de um, principalmente o Kogu, velho, ele é um cara 100% fácil de você trocar uma ideia, conversar com ele não vai pedir nada que não seja um absurdo, até porque, velho, depois que os moleques saíram, né, depois que já tiraram, mano, a tag já havia morrido, né, sem o pessoal que tinha saído ali, já tinha morrido. O que trouxe essa tag de volta foi o lance de o KNG ser um cara muito bom jogador e que tem uma personalidade forte, o TRK é um cara que é uma promessa, já faz um tempo, que estava se encaixando bem agora. O Kogu, velho, ele trouxe uma alma totalmente nova para o time. O VSM é um cara que todo mundo, dentro do rolê aqui, todo mundo gosta do VSM, é um cara querido, é um cara carismático e que tem muita bala. O Lucas e o Léo tinham encaixado bem dentro desse rolê, mas assim, mano, é hip total, velho. Não, cara, não faz o menor sentido assim, velho. O lance do Kogu, porque o que mais que ele precisava ter feito, velho, pra ele ficar, tá ligado, velho? O que mais ele precisava ter feito dentro do rolê? Faltou ele mostrar o que dentro de uma parada? Nada, velho. Cara, mas o Kogu queria continuar com o mesmo time. Mas e aí agora? Pelo que me parece, todos eles estão numa certa sinergia. Agora vai acontecer o quê? O KNG e o TRK vai ficar e vão ter que achar mais três jogadores e mais um. Ah, meu amigo, velho. Aí, velho, meu amigo. Olha, tem a matéria do Sport TV. Deixa eu ver. Às vezes saiu alguma coisa. Ah, mas é uma parada, velho. É uma parada aí que. Meu amigo. Tá, vamos lá. Aqui,
Matéria do Sport TV por Roque Marques há 21 minutos. Recusa de Kogu, impasse com a Sharks, o obstáculo do MBR para 2021. Fechado com os jogadores, treinador não quis comandar nova comissão técnica da organização. MBR diz nos bastidores que Sharks não quer negociar Léo Drinks, mas portugueses afirmam não ter recebido propostas oficiais. O MBR muito dificilmente manterá a mesma escalação dos últimos 3 meses, trabalhando nas últimas semanas para assegurar Vinícius VSM, Léo Drinks e Lucas e o Kogu. Esses dois, inclusive, já oficializaram a saída. Tá, de acordo com a apuração, o principal é a inflexibilidade dos jogadores e do treinador sobre a escalação. KNG, TRK, Léo, Lucas e Kogu querem permanecer juntos para 2021, mas as negociações para que isso aconteça não se mostraram tão simples. O desejo no IBR é que seja formada uma comissão técnica para montar e manter a nova escalação, para evitar que os jogadores mandem na organização, tá? O comando dessa staff foi oferecido a Kogu com um salário de $10 mil e que aumentaria exponencialmente com as metas. O treinador, porém, fechou com os jogadores e colocou como condição de sua permanência a contratação de VSM, Léo e Lucas, o que é visto como futuro distante nesse momento. Procurado pela reportagem, Kogu não quis comentar. Uma proposta salarial semelhante foi feita individualmente aos jogadores, com os salários iniciais de 10 mil podendo variar com metas a serem cumpridas, algo que é comum dos acordos firmados hoje em dia. Inicialmente, a oferta não agradou os jogadores. Na negociação por Léo, Sharks e MBR vivem um impasse. Nos bastidores, o MBR diz que os portugueses foram irredutíveis e não desejam vender o jogador. Em contrato, a Sharks afirmou que a equipe brasileira não fez nenhuma proposta oficial. O nosso clube analisa todas as propostas e discute abertamente com os clubes. No caso do Léo, o MBR nunca fez qualquer proposta pelo jogador. É verdade que não somos um clube interessado em vender nossos melhores jogadores, mas Léo, assim como todos os outros jogadores da Sharks, tem uma multa rescisória fixa e seria apenas uma decisão do MBR contratá-lo ou negociar outro valor. A situação de VSM é mais tranquila, já que a Detona aceitou negociar o jogador, porém está alinhando com os companheiros, só iria para o MBR caso outros fossem em contrato e com uma oferta salarial diferente da proposta inicialmente. Livre de contrato, Lucas está em situação semelhante e só aceitaria assinar se Léo, VSM e Kogu também tivesse negócio com finais felizes e que a proposta salarial fosse rediscutida. Após o anúncio do salário, saída do treinador, o jogador foi às redes sociais para agradecer e dizer tal. Nem mesmo os jogadores sob contratos são certeza. A diretoria do BBR deve a ANA português, faz tempo que eu não estou lendo, né? O clima no momento... vou fazer leitura dinâmica aqui, né? O clima, momento, é de reviravolta, muito grande. Puta, ficou mais lenta a leitura dinâmica do que a normal. Vou voltar para normal. O MBR não comenta sobre contratos e valores, mas confirma que houve proposta ao técnico e todos os jogadores. Infelizmente, não conseguimos chegar em um acordo. Agradecemos o empenho neste período curto de tempo. Anunciamos sua nova comissão técnica, escalação e equipe nas próximas semanas. Com o time esperado ou não, o MBR tem um compromisso a cumprir em fevereiro, a Blast Premier Spring, que contará com a equipe brasileira com testar. Mano... Aqui muitas suposições, muitas especulações, né, velho? Ó, não teve poucos foi se falado em relação a poucos comentários, né, velho? Mas eu acho assim, vamos lá, vamos ser dos dois lados, né? Se o MBR já tinha tomado uma decisão de tirar um pouco ou tirar bastante o poder dos jogadores que estavam na organização para deixar a organização mais, eu vou falar uma palavra moderna em relação a hoje e profissional, as organizações têm um controle maior sobre os jogadores em relação à decisão de quem vai jogar ou quem não vai jogar. Tipo, é aquele lance a organização ser dona da organização. Eu acho que isso é um negócio mais moderno que a gente tem visto no dia de hoje. Se essa é a decisão que o MBR tomou um tempo atrás, não faz muito sentido, eu acho, né, que não faz muito sentido esse lance de, porra, se não for ser todo mundo junto, não vai ninguém. Se não for ser... Cara, pra mim, hoje olhando, não faz mais sentido isso. Eu, olhando como uma pessoa, vamos voltar com o G3X. Eu jamais colocaria 5 jogadores e um coach que não jogariam se não fosse os 5 juntos e um coach. Por quê? Porque a partir do momento que você está fazendo isso, você está simplesmente envelopando a sua tag
com uma organização de outras pessoas, velho. Porque quem manda é os jogadores barro coach. Isso, pra mim, não é moderno nos dias de hoje. Já foi isso. Se as pessoas querem fazer isso, elas que se juntem e montem o seu próprio time, que é o que acontecia antigamente, né? Acontecia com o próprio G3X. Jogadores se juntavam e falavam, vamos montar um time que a gente seja o dono? Vamos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ficou um pouco no passado. Ah, não funcionaria hoje? Pode funcionar, tá ligado, velho? Pode funcionar, acho que pode funcionar. Mas não é uma coisa tão moderna quanto a gente tem visto aí nos rolês que tem hoje. Então, acho que não faria muito sentido você virar e falar assim. Agora, dentro de tudo isso, faria um pouco mais de sentido você virar e falar assim, eu, como treinador, quero que no contrato eu decida quais serão os jogadores. Beleza, velho. Tá ligado, velho? É uma outra, eu acho que é um outro approach de eu, como treinador, querer decidir. Tipo assim, eu não vou ser treinador, então eu quero decidir quem vai ser o time. Eu não quero treinar pessoas que não quero que esteja no time, tá ligado? Eu acho que aí você já tem uma outra dinâmica, que é o treinador decidindo quem que vai fazer parte do time dele. Porém, o treinador, na minha opinião, ele não pode estar tão fechado com os jogadores, porque ele também vira numa dependência de tipo assim, cara, é um rolê, é uma hierarquia. Não que um seja melhor que o outro, mas é uma empresa, velho. Tem que existir uma hierarquia que o diretor do time ele vai chegar pro treinador e falar assim, brother, que merda é essa? Olha o resultado disso. Vocês não estão, tá ligado, velho? Vocês não estão sendo o que a gente precisa. E aí o treinador vai olhar e falar assim, porra, velho, eu preciso que troque esse, eu preciso que faça aquilo, eu preciso... Então, o treinador, ele também não pode estar refém, quando eu uso a palavra refém, é estar envolvido emocionalmente com os jogadores, tá ligado, velho? E eu acho que dentro disso tá rolando muitas emoções, velho. Muitas emoções, velho. Né? Que é do tipo assim, porra, isso daqui é uma família, isso daqui a gente... Mano, a gente tem que ter este lado passional, né? E o Brasil funciona muito no CS com o lado passional. Mas a gente precisa também ter esse lado, velho, em que, cara, vai ter momentos que dá certo, vai ter momentos que não vai dar tão certo. E aí você precisa ter uma pessoa que meio que se responsabilize pelo rolê, né? Então eu acho que aí, mano, eu não sei as negociações, eu não sei o que foi conversado, eu não sei se esses valores. Se for $10.000, eu acho $10.000 um valor inicial base justo, tá ligado, velho? Se foi realmente $10.000 para o rolê que foi apresentado em relação a não os resultados que eles tiveram, né? Twitter do Lucas agora na tela. Cada um sabe a proposta que foi oferecida. A conta não tá batendo, conforme tá saindo na mídia. Então. É a primeira vez que eu vejo uma organização não oferecer moradia barra ajuda de custo, estando fora do... Ah, então, tá vendo? Mano, aí já virou patetada, velho. Aí já virou patetada. Aí, é isso que eu falo. Aí a patetada vai como, velho? Entendeu? Porque, mano, $10.000, na minha humilde opinião... Eu sei aproximadamente quanto que, sei lá, velho, um jogador da Boom, ele sabe, mas eu sei aproximadamente quanto vale um jogador brasileiro em relação a termo salarial hoje em dia, porque eu sou curioso, tá ligado? Então, eu sei que $10.000 é um valor justo, velho. Manja? Deixa eu ver aqui o Brecht. Opa, vamos ter aí, velho, vamos ter convidado, né? Mas eu acho assim, $10.000, se for isso realmente, agora, o que que inclui isso? Ah, porra, é $10.000 e o cara vai ter que se bancar, vai ter que alugar, vai ter que não sei o quê. Mano, aí são tipo de negociações, velho, que aí eu acho que cada um tem que pesar e falar, cara, o que que vale dentro de cada rolê, né? Mas esta quantia de $10.000 Gaules, acho que nos dias de hoje é uma quantia para, vamos lá, os jogadores eles ainda não conquistaram as coisas que eles podem vir a conquistar, certo?
né? A gente não tá falando ali que tem jogadores, eu acho que dentro dos que estão ali, a gente tem o KNG, que foi finalista de Major, né? O Lucas, que foi finalista de Major. A gente tem uns rolês mais, vamos dizer assim, cara, jogadores que já provaram o seu valor, né? Porém, é uma balança. O KNG ele acaba sendo um cara um pouco mais polêmico, né? O Lucas também já teve alguns momentos de altos e baixos. Não tem a estabilidade, eu não sei o quanto que é, né? Fora de um investimento Brasil, eu não sei quantos investidores gostariam de oferecer e investir um valor, né? Aí você tem o Léo, o VSM, e você tem o Léo VSM, caralho, velho. E o Lucas. Ah, que eu tava falando KNG e o TRK, pera. O KNG, e que eu falei, comecei KNG e Lucas. O TRK, ele é um cara que ele está, velho, ele está buscando o lugar dele ao sol também, certo? Ou tô errado? Né? O TRK, por mais que a gente saiba do potencial dele, ele está buscando o lugar dele ao sol, né? Então, mano, dentro de uma lineup que está buscando o seu lugar, eu acho que 10 mil dólares, velho, tipo, mais de 2 dígitos, de 10 mil dólares pra cima, é um valor que dá pra trocar ideia, tá ligado, velho? É um valor que dá pra trocar ideia. Agora, se é isso, se não é isso, se não. Deixa eu ver. A gente vai ter. Nossa. Nossa, velho. Pera aí. Tá rolando um barulho? Tem- Não. Ah, tá atrasado? É tipo uma furadeira. Deixa eu só atualizar o título. Botar just chat, né? Ah, perdi os packs das 13 horas. Mas aí, né? Olha ele. Eu vou deixar as mensagens aqui. Nossa, já o sub-hype também já foi de base. Nossa. Pera, agora deixa eu entrar no TS. É 15 horas, né? É 15 horas, velho. Nossa, pera aí. A câmera tá muito god? Obrigado. Ah, mano, eu tava pensando nesse rolê da iluminação, né? Iluminação, velho. Iluminação é boa, velho. Deixar um pouco mais de alegria. Eu acho que daria um pouco mais de alegria, velho, ao lar. Tá alaranjado? Eu sei o que tá rolando do alaran... Deu uma lagada agora? 10 FPS. Ué, o que aconteceu? Ah, vai. Eu sei o que é. Eu coloquei a luz aqui, ó, ó. Ah, tá vendo, ó? Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Estamos, ó. Ah. Aí, ó. Assim é a luz mais branca. Mas tá vendo como meu rosto fica muito vermelho aqui, velho? Vou deixar um pouco mais assim, ó. Tá bom, né? Tô esperando então. Estão esperando a presença aqui de um convidado que pediu para participar, o Presida, velho, Presida, né? Tá ótimo. Então, às vezes ele vai poder é, falar, explicar um pouco mais aí, velho, porque esse assunto a gente já volta aí no olho do tubarão, né, velho? A gente já entra no olho do tubarão aí, velho. Mas o Fly. Então, cara, mas eu gostaria muito que desse certo, velho. Essa lineup que tava lá. Eu acho que fazia muito sentido, velho. Agora, você sair de um formato para encaixar num formato muito próximo, também não sei se valeria a pena, velho. Um salve pro Caio, o Odoge, o Gladium, o M2 Punk, o Matheus, GM Turnox, o Igor Fan. Tubarão Linguiça, nada, vocês viram o Henrique top 16, né, velho? O Henrique top 16, o Cacerato top 18. Será que vem mais, velho? Será que vem mais?
Que é isso? BT! BT, eu tô grandão, BT! Olha lá! Ele cochilando. Olha o LED filmando. Olha lá o Gal! Foi! Eu vou pra praia, foi! Nossa, velho! BT! É brincadeira, né, velho? É brincadeira, né, velho? Olha. Deixa ele, né, Brecht? Deixa ele, velho. Olha. Panda 46. Então, saiu mais. Ah, velho. Cara, é que vai entrar. É. É que vai entrar. Do jeito que tá indo, ele vai para um embate, que é um embate, velho, é muita polêmica, velho. Aí eu não sei, velho. Boa tarde. Boa tarde! Salve, presida! Salve, salve, Gal, tudo bom? Como é que estamos, velho? Tô bem, e você? Tô bem, velho. Voltando no olho do furacão já, né, velho? Salve, salve, galera da tribo. É isso aí. Eu pedi pra bater um papo, até pra tirar algumas dúvidas da galera, assim, e explicar qual que é a mentalidade do MIBR, né? E até um pouco falar também do que eu tenho feito aqui, porque não estava tão claro também, e deixar mais claro para as pessoas. A única coisa que eu não acho muito legal, obviamente, é a gente falar de detalhes de contrato, Sim. que é algo que não pode, né? Mas se você tiver alguma pergunta para fazer, eu posso comentar se dá para falar ou não também, se é legalmente possível falar ou não Ah, eu também. vou tentar, velho. Alguma coisa aí, velho. Mas, no geral, cara, a primeira coisa que eu queria falar em nome do BBR é de agradecer todos esses jogadores e falar que durante todo esse tempo de conversa, inclusive o Kogu, né? Então, o Kogu e todos os jogadores, agradecê-los por todo esse tempo que eles ficaram no BBR aí, curto, mas que fizeram um ótimo trabalho. Eu gostei muito de assistir eles, gostei muito de trabalhar com eles. Foram excepcionais, se esforçaram muito. O Caini, principalmente, aí, que deu a volta por cima depois de tudo que aconteceu. Foi um grande GL, teve um ótimo relacionamento com o MIBR. Então, só tenho a agradecer. E que as pessoas possuem momentos diferentes, né? Então, o MIBR tem todo o direito de fazer uma proposta, assim como eles têm todo o direito de procurar algo que seja melhor para eles. E foi, na minha opinião, foi tudo muito tranquilo entre as partes, onde cada um mostrou o que era capaz e o que tinha interesse, e não conseguimos chegar num acordo, né? Acho que isso é o mais importante de deixar claro para as pessoas, né? Esse foi o principal ponto que eu queria falar, é que não houve nenhum tipo de inimizade entre o MIBR, o Kogu e os jogadores, mas sim uma conversa onde nós fomos até onde era possível para a gente, e os jogadores têm o interesse de trabalhar com o projeto próprio deles, né? Mas E o MIBR não tem essa visão, né? O MIBR já deixou de trabalhar uma vez com um projeto, né? Sim. De jogadores, e a gente não pode fugir dessa nossa visão. Mas, pô, eles fizeram muito pelo MIBR e a gente é muito grato por isso. Mas uma dúvida assim que eu acho que vai surgindo. A primeira é a seguinte: quando vocês foram reformular o projeto, certo? Vocês chegaram e falaram assim: olha, a gente precisa sair desse modelo que você falou, né? De quase jogadores se autogerenciando para uma coisa mais tradicional de hierarquia de empresa, pode dizer assim? Correto. E aí, dentro disso, vocês escolheram uma pessoa que era o Kogu para estar ali como treinador, pelo menos, certo? Certo. E aí, dentro disso, quando você chega pro Kogu e fala, Kogu, a gente tem esse projeto, a gente vai trocar uma ideia, essa é a possibilidade, a gente gostaria de fazer um teste que vai até, sei lá, dia 31 de dezembro. Isso mesmo. E dentro disso, a gente espera que dê tudo certo e a gente tem, por exemplo, dando tudo certo, a gente tem a pretensão de renovar isso e como se fosse assim, dentro de uma oferta inicial, nunca existiu um possível acordo de, ó, dando certo, este é o acordo aqui que a gente tem, que a gente pode renovar, por exemplo, como se fosse assim, um pré-acordo já? Nunca existiu, porque primeiro
e gostaria até de parabenizar o Kogu pela força de vontade, porque primeiro, quando houve essa decisão de profissionalizar mais a equipe nesse sentido mais moderno, né? Não que não era profissional, mas dessa hierarquia, eu deixei muito claro para o Kogu de que havia o interesse inicial numa outra comissão técnica mais robusta, com mais pessoas, da qual ele poderia fazer parte, mas que não era garantido. E que eu não queria fazer com que ele perdesse oportunidades que ele tinha aqui no Brasil, como da Stream e outras coisas que ele tinha para fazer com o MBR, sendo que a gente não sabia como seria a continuidade do próximo ano, né? E, cara, eu gostaria de parabenizar abertamente aqui o Kogu, porque eu já falei isso uma vez, mas falo de novo, porque ele falou que cara, não importa, eu amo o BBR, eu quero essa chance, eu vou tentar, mesmo que sejam só 3 meses, vai ser muito legal. Então ele sabia dos desafios que poderiam ter. Mas nunca existiu isso de desculpa até cortar, por exemplo, Kogu, isso daqui a gente não... Porque o que fica claro para mim é o seguinte, vocês não sabiam se ia dar certo ou não a questão do Kogu, certo? Poderia chegar lá e ser um total desastre. Com certeza. Mas não chegou no momento de falar assim, Kogu, isso daqui é o que está sendo oferecido agora. Mas se der, caso não seja um desastre, a gente tem essa proposta aqui para ser feita. Porque, cara, tinha que existir isso, Fly. Sim. A gente não tinha... Concordo com você. A gente não tinha um pré-contrato com ninguém, porque a gente não sabia como ia ser o futuro e alguns jogadores estavam por empréstimo. E os times queriam emprestá-los e a gente não conseguiria fazer um pré-acordo de compra ali antes, né? Mas então, a impressão que fica é que então vocês não acreditaram que vocês estavam puxando, Fly. Desculpa ser sincero, claro, velho. Lógico. Tipo assim, batendo papo. O que fica aqui na minha impressão é que vocês não acreditaram que ia dar certo, tá ligado, velho? Não é. É porque a gente não sabia. Não, é porque a gente não sabia quanto de dinheiro que a gente poderia investir nesse ano, né? Então existe uma ordem. Vamos falar assim, não tem como o dinheiro surgir do nada, né? Então tem que ter um budget ali, um orçamento do ano, correto? Correto. E aí não tem como a gente definir quanto que a gente pode pagar o salário de uma pessoa para definir o orçamento do ano, e a gente não sabe quais são os jogadores que a gente quer ter no time, que não era uma certeza, certo? Certo. Ninguém tinha uma certeza. Então, mas a certeza, o não ter certeza era por causa da dúvida de você não saber se esses jogadores funcionariam ou não. Porque isso é um fato. Entendeu? Mas isso é um fato. Porque se você olhar essa lineup e falasse assim, cara, essa lineup, ela tem um potencial gigantesco e eu vou dar uma exposição para essa lineup que às vezes ninguém imaginava essa exposição que eles teriam em relação a resultado, a sinergia. Se vocês olhassem e falassem assim, mas espera aí, a gente precisa dar essa exposição, mas também amarrar de alguma forma, porque na minha visão, Fly, hoje o MBR tem uma coisa que ninguém tem do Brasil, que é o quê? Um nome, uma história, uma tradição e lugares em campeonatos onde times não conseguem. Se você montar um time, por melhor que seja esse time, você não vai ter uma vaga na Blast, você não vai ter uma vaga numa Flashpoint, você não vai ter vaga em campeonatos que hoje o MBR tem uma entrada. Para um time, vamos lá, para um time que é formado no Brasil, vamos dar como exemplo a Boom. Para Boom jogar uma partida contra a Astralis é quase impossível. Então, o time da Boom pode ganhar das Astralis? Pelo menos 50%. Vai ganhar ou não vai ganhar. O problema é você fazer esse time jogar contra as Astralis, né? Concordo. O que o MIBR tem é o lance de você conseguir testar jogadores em alto nível, certo? Com certeza. O que pode ser um desastre, como também pode ser algo que da noite pro dia o cara ganhou das Astralis, ou jogou uma partida, uma MD3 muito boa, certo? Com certeza, 50%. E faltou amarrar, tipo assim, eu acho que o MIBR, na minha opinião, não colocou na balança essa força que é colocar jogadores para ser testados nesse nível, entende? Não entendi essa parte do final aí. Não colocou na balança o quê? O que você esperava de diferente? Eu até posso falar. Por exemplo, eu até posso falar porque talvez até tenha sido decisão minha. Aí eu posso falar o que eu pensei. Pode falar. A partir do momento que você vai colocar um time para jogar, jogadores para jogarem contra a Astralis, esse cara ele pode ser
totalmente um fracasso, mas ele pode virar uma estrela nacional ou internacional do CS da noite pro dia, certo? Com certeza. E talvez vocês não pensaram que vocês estariam expondo estes jogadores que até um tempo não estavam tendo essa oportunidade para ter essa oportunidade da noite pro dia, velho, né? Se você for ver, o VSM ele já tinha toda uma fanbase, ele já tinha um monte de coisa, o Léo, o Lucas, o próprio TRK, o KNG nem se fala, mas assim, você concorda que da noite pro dia, e entenda-se bem, quando eu falo da noite pro dia, não é um rolê em que esses jogadores não eram conhecidos, muito pelo contrário, mas Mundialmente, né? Alguns deles de uma tipo forma assim, diferente. pro Assim. brasileiro, é muito difícil você imaginar que vai ter um time trocando contra a Astralis. A Fúria não conseguiu fazer isso. Concorda? A Fúria foi lá pra Europa e não fez, velho. Não foi um rolê contra a Astralis, não foi um rolê que eu falei, caralho, velho, a gente quase ganhou, né? Agora, Concordo. o MIBR com estes jogadores, você olhou aquele jogo e você falou, caralho, velho, quase ganhamos. Manja? Sim, ganhamos bons jogos. Com Então, certeza. da noite pro dia, o cara que tinha o passe do Léo, ele virou e falou: opa, agora eu quero a multa inteira. O Kogu, que às vezes aceitaria X, ele falou: opa, eu valho 10x. Entende esse rolê? Tipo assim, quando eu falo que o MIBR não valorizou a entrada que ele tinha, era de num pré-acordo você olhar e falar assim: calma aí, a gente está contratando até 31 de dezembro, mas a gente vai colocar. Por exemplo, vamos lá, o Pietro Fittipaldi. O cara, ele de repente, o cara entrou para correr uma corrida de Fórmula 1. Você concorda que ele podia ter ganho a corrida de Fórmula 1? Ah, Com Gaules, certeza. mas você é um lunático. Mas a Haas provavelmente deveria ter uma intenção ou uma forma de negociar esse piloto, porque não é barato você fazer um piloto correr uma corrida de Fórmula 1, entende? Com certeza. E foi um grande investimento para que eles pudessem jogar o campeonato. Sim. E aí eles se apresentaram muito bem. A questão é que não foi possível ser feito um pré-acordo. Os jogadores tinham um contrato com seus times e nós conseguimos o empréstimo. Então tem que avaliar muito o que aconteceu do histórico, né? Então, contando resumidamente assim um pouco do que aconteceu e do qual é o meu envolvimento com isso e das decisões, porque grande parte das decisões, desde a saída, depois da saída do Fallen, do Fer, do Taco e do Dead, eu comecei a assumir grande parte das responsabilidades aqui em nome do grupo. Então, primeira coisa, eu entrei no MIBR num momento onde estava uma situação confusa ali de relacionamento entre jogadores e organização, e o Fallen pediu junto à diretoria minha ajuda para participar disso, para tentar ajudar de alguma forma. Ah. Né? E que não foi muito bom, não deu muito certo, a relação estava desgastada O já. Fallen ainda é atleta do MIBR? O Fallen ainda é atleta do MIBR. Hoje é. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Ah. E aí. Pô, agora eu perdi o fio da meada com essa pergunta aqui. Tá contando a história. Tá contando a história. E aí os jogadores saíram, né? Eu não consegui ajudar nessa relação, os jogadores saíram, e aí ficou comigo a responsabilidade de conversar com o KN e com o TRK de como a gente ia reformular a equipe. E aí, naquele momento, a gente tinha um grande problema, né? Que era, nós precisávamos cumprir alguns compromissos de torneios e nós só tínhamos 2 jogadores e vários outros jogadores, a maioria dos grandes bons jogadores, estavam sob contrato no Brasil. Sim. E aí, aqui no Brasil, existiria uma série de torneios, ia ter Gamers Club Masters, ia ter alguns qualificatórios. Então, os times, eles não tinham interesse em liberar seus jogadores, nem de vender, nem de emprestar, mesmo que isso tivesse algum valor financeiro para eles, porque eles tinham os compromissos e estavam preferindo preservar a temporada do time ao invés de gerar uma receita. Faz sentido? Faz. Beleza. Então, a gente ficou com uma limitação muito grande de nomes, mas a gente tentou bastante, troquei bastante ideia com o KN, com o TRK, aí o Lucas entrou, foi uma sugestão do KN, o Lucas entrou, a gente começou a montar esse time, e havia alguns nomes, né? E eu fui correr atrás disso, ficou na minha responsabilidade de conversar com essas equipes. Mas ninguém tinha certeza, nem mesmo os próprios jogadores tinham essa certeza de que ia dar certo, era os 50%.
né? Tá, sim. E aí, por isso, a gente não conseguiu formalizar nenhuma maneira de pré-contrato, nem com os jogadores e nem com os times, porque estava todo mundo ali com o intuito, antes da viagem, de teste. Vamos testar para ver Então, ver o que vai acontecer. Com certeza, o que você está falando sobre ter um pré-contrato seria o melhor dos mundos. Não tenho dúvida disso. Mas isso não foi possível. A gente não conseguiu fazer isso. Então, na hora que os jogadores foram para lá, eu falei: vamos continuar jogando, vamos cumprir os compromissos. A gente confiava, senão a gente não teria contratado. Mas o objetivo aqui é cumprir os compromissos e vamos conversando ao longo do tempo. O que aconteceu ao longo do tempo é que, e aí foi uma decisão minha, que pode ter sido equivocada ou não, mas foi uma decisão minha que foi: vamos ter uma conversa sobre isso só depois dos torneios, porque eu não queria interferir no psicológico dos jogadores para eles poderem ficar focados no jogo. Faz sentido? faz. Mas, E no não, para... é porque assim, é uma decisão que ela não estava baseada no sucesso, velho. Ela estava baseada só no fracasso, Fly. Por quê? Porque, cara, vamos lá, se eu tenho um jogador que eu te empresto e você fala assim, cara, você quer dar uma volta no meu carro? Você tem intenção de comprar o carro, tá ligado? Só que aí você vai andar no carro e o carro, meu amigo, tá voando, tá ligado? O carro você olha e você achou que o carro ia ser uma merda, mas o carro tá voando. Concordo plenamente. E Não, aí, a entendi agora o que partir você do tá falando. Eu momento concordo. que eu olho o seu sorriso dirigindo o carro, eu vou virar e falar, cara, eu vou extorquir esse cara até não dar mais, tá ligado? Por Eu, quê? conc- Porque você viu que o carro é bom, tá ligado? eu concordo com o que você está falando. Eu acredito que todo mundo estava nessa linha, né? Então, e a gente teve que correr o risco. Então, nós preferimos correr o risco de ter uma negociação futura do que colocar jogadores que não era o que a gente queria. A gente teve esse risco calculado e assumiu esse risco. Eu concordo com você. Era possível que isso acontecesse, como aconteceu. Não, Mas, é porque assim. mas é que assim, eu preferi isso do que falar, cara, vamos ter um pré-contrato? Não dá para ter um pré-contrato. Então eu vou colocar outros Mas jogadores que não são os que a gente escolheu. Mas, por exemplo, vamos lá. Eu entendo, em alguns jogadores, eu até entendo, beleza? Que é um caso, por exemplo, assim. Você tem o Léo, que já estava dentro da Sharks, né? O TRK e o KNG já eram assets do MIBR, já eram coisas que estavam dentro da casa do MIBR. Aí você tem o Lucas, que estava sem contrato nenhum. Ou seja, assinar um pré-contrato com alguém que está friagente, cara, não é um negócio tão complexo, na minha humilde opinião, saca? Mas é que existem pessoas que têm outros interesses, que daí não cabe a mim falar aqui, Sim, que tem um projeto que eles queriam formar um time onde eu não conseguia garantir isso. tá. Então não tinha como assinar esse pré-contrato. Não, tudo bem. Aí eu acho que assim, dentro de cada um, aí vai ter essas particularidades que você não precisa abrir aqui, que são, né, coisas pessoais mesmo. Agora, Não, existem interesses, né? interesses. Todo mundo tem seus Todo mundo. interesses, é lógico. Então, Agora, assim, não dava para assumir isso a- se a- a gente, esse pré-contrato, se a gente não conseguia garantir a totalidade do projeto. agora dentro disso, Fly, como o Kogu não, velho? E não é nem porque eu sou próximo ao Kogu, mas o Kogu, era o que você falou, ele estava dentro de um contrato de streamer, de uma plataforma, né? Ele estava no Facebook, ele não estava nem um pouco próximo ao competitivo, ele era uma pessoa altamente ligada com a história do clube, uma pessoa que tem um histórico vitorioso dentro da organização, Um monstro. um monstro, uma pessoa que dentro de uma organização que perdeu grande ou toda a sua parte ali de valores históricos, né, com a saída dos jogadores que tinha, precisava desta fase em que trouxesse alguém com histórico junto com a comunidade muito grande e que não tinha contrato nenhum com ninguém. Como é que o Kogu não cabia um pré-contrato numa pessoa que está nessa situação? É porque o Kogu, ele queria formar um projeto com jogadores que ele tem um interesse,
que a gente também não conseguia garantir. Mas isso antes dele treinar esses meninos ou durante? Porque, cara, ele tá totalmente fora do cenário. Na minha visão, vai me surpreender muito se você falar que o Kogu já chegou querendo colocar jogadores. Ele já tinha o interesse de formar um projeto já. Em que. Tanto é que ele postou, e ele tem todo o direito dele, tanto é que ele postou que ele tá querendo uma organização para 100 jogadores, então ele tinha um projeto. Mas já chegou com esse projeto ou esse projeto ele foi se construindo? Porque o que me pareceu ali. Ele chegou com parte do projeto no começo, Tá. que a gente não necessariamente conseguia garantir. Então não tinha como garantir com ele também isso. Mas ele estava no total direito, todo mundo sabia disso já. Não, cara, é que tem coisas que vai muito além, velho. Tem coisas que vai muito além, assim, entendeu? A grande questão é, nós não tínhamos um pool de jogadores grande disponível devido a contratos na época, certo? Sim, sim. Então a gente foi atrás de jogadores que nós acreditávamos ser os melhores, que tinham interesse em jogar pelo MBR esses torneios e que a organização permitiria o empréstimo através de uma transação financeira. Tá. Então, tinham todos esses fatores. Conseguimos, felizmente, montar os jogadores que a gente queria. Mas e agora? Você tem. O próximo compromisso é dia 4, pelo que eu vi, não é? Da Blast? Que Isso. começa o Spring Series 2021. Né? Porque a Blast ela tá terminando agora, janeiro, dia 18. Começa, é a final de 2020. E aí, fevereiro, começa o circuito 2021 da Blast. E como é que você vai formar em menos de um mês? A gente tem que formar um time de novo, e é um grande desafio. A gente correu esse risco, a gente assumiu esse risco. O grande ponto para mim é, quando nós assumimos esse compromisso com os jogadores, nós não saberíamos o que ia acontecer e nem como seriam as negociações com os seus respectivos times. Né? Isso é uma coisa que eu já falei, certo? Sim. Beleza. Mas o nosso interesse era de tentar fazer com que isso fosse concretizado. Era do meu interesse isso. Então, a partir de todo momento, quando eu conversava com o Kogu e com alguns jogadores sobre o futuro, nós demonstrávamos de maneira clara que era do nosso interesse, mas que a gente não conseguiria garantir, talvez, né, a gente não conseguisse garantir tudo, mas que a gente ia dar os nossos melhores esforços para que isso fosse possível. Nós tentamos e não foi possível. Corremos esse risco, assumimos e agora vamos ter que montar um novo time. Nossa, mano. Não, é um desafio, velho, porque quanto tempo ficou desde a saída dos meninos do Feira e do Taco? Quanto tempo foi? Isso foi por volta de outubro, né? Outubro. É porque praticamente você começou o projeto do zero. Você tem o TRK e o KNG. É isso que o MIBR tem hoje. Exatamente. O que tinha em outubro. Exatamente. E aí tem que avaliar também qual é o interesse dos jogadores de continuar no projeto, né? Tem essa também. Ah, não sei, velho. É uma missão. E assim, dentro disso, que é o que eu falo, às vezes você tá uma pessoa que você assumiu uma responsabilidade. Mas hoje, desculpa a pergunta, você é responsável pela decisão final ou não? Por essas decisões eu sou, mas eu não sou responsável pelas decisões financeiras do BBR, né? Então existe um budget, né, um orçamento, e aí eu sou responsável por executar esse orçamento. Obviamente que dentro do grupo existe um chefe, que é o Ari, né? Tá. Mas eu tô com a liberdade de trabalhar. Então, assim, cara, eu quero construir esse projeto, mas esse projeto custa Y. E Y era mais do que o X que me foi permitido, né? Então eu não consigo executar isso. E você tem ainda o Tommy, o Lurps ainda faz parte disso? Ele faz parte, ele não trabalha no MBR, né? Mas ele trabalha no grupo, então ele faz parte das questões financeiras, sim. Nossa, é uma missão, eu não sei, é uma missão difícil, velho. O grande ponto principal que é importante Sim. de entender é o MBR estava vivendo um momento onde os jogadores estavam atuando de uma maneira como antigamente, onde tomavam todas as decisões. O MBR entendeu que era importante tomar o controle de algumas decisões e tomou algumas atitudes, que podem ser criticadas, certas ou não. A gente fez a troca dos jogadores. Isso abriu um buraco, né, e teve umas possibilidades que poderiam ser trabalhadas.
Então, a gente tinha alguns compromissos para assumir. Então, jogar os campeonatos é uma obrigação. A gente Sim. não podia, né? A gente tinha um contrato. Então, não podia falar, estamos sem time, não vamos jogar esses campeonatos. A gente precisava jogar esses campeonatos. E o MBR é um time que tem uma grande torcida e que merece muito respeito. Então, a gente correu atrás dos melhores jogadores que a gente acreditava para aquele momento, para respeitar as tags e que fizeram um ótimo trabalho, jogaram muito bem, conseguiram esse sucesso. E a gente tinha essa missão, que era entregar o sucesso daquele momento. E isso foi cumprido, e com maestria por esses jogadores. Eu sou extremamente grato por eles. Então, foi cumprido, o projeto fechou, a gente queria dar continuidade, a gente sabia que existia um risco, porque jogadores têm contratos com seus times. Não deu para acontecer o que a gente queria, e agora a gente tem que partir para a próxima etapa. O MBR vai ser vitorioso de novo, numa estratégia onde exista uma hierarquia, uma comissão técnica, jogadores escolhidos e não necessariamente do projeto, que eles tenham interesse. É óbvio que você tem que ouvir os jogadores, porque existe toda uma questão de química, quem é o melhor para quê, posição, relacionamento, porque vão estar vivendo muito tempo juntos. Óbvio que os jogadores devem ter muita opinião nessa escolha dos jogadores, mas não são eles, na nossa visão, que devem escolher todos os jogadores que vão jogar, quanto cada um deve jogar e como que vai funcionar isso. Eu concordo, isso daí eu concordo, velho. Era o que eu já tinha falado, velho. Então a gente passou por um momento, o Kogu. Nós conversamos com o Kogu, isso posso falar abertamente, porque ele pode falar também. Nós conversamos com o Kogu para ele ser o coach do MBR e ele reforçou que ele tinha interesse de se manter com esses jogadores. Então o Kogu, ele tem todo o direito disso e fico muito feliz porque significa que ele acredita muito nesse time, né? Ele optou por trabalhar com esses jogadores que nós não conseguimos adquirir para criar um projeto, imagino que com eles, pelo que foi postado. Então, essa que é a minha visão. Então, nós fizemos uma oferta para o Kogu. O BBR queria o Kogu atuando aí na sua comissão, mas ele fez essa decisão e totalmente respeitosa. E tivemos conversas tranquilas e sinceras uns com os outros. Então, tá tranquilo. E uma pergunta assim que por exemplo, dentro disso que você falou, vamos na linha do tempo, né? Outubro, você teve a saída dos jogadores e começa essa nova reformulação em que a estrutura e o conceito principal é você ter uma hierarquia e você ter uma coisa mais corporativa, acho que é a palavra, certo? Mais Correto. corporativa. Tem isso aí. E dentro disso, em nenhum momento, por exemplo, agora, não sei se você pode falar isso, mas vocês estão recomeçando ou vocês, desde outubro, vocês também estavam analisando essa possibilidade desses jogadores não ficarem? Porque isso muda completamente. Porque se você virar e falar assim, olha, agora, dia 1 de janeiro de 2021, a gente está recomeçando. A gente não está começando do zero. Não está começando do zero. Vocês já tinham, por exemplo, ideia de comissão técnica, igual você falou que o Kogu não era nem a primeira opção dentro de um conceito que você tinha falado anterior. Você já estava conversando com alguns outros jogadores, coisa desse sentido? Sim. Mas o Kogu não era a primeira opção, mas ele se tornou. Sim, ele se mostrou muito bem com a torcida, muito bem com os jogadores, muito bem com todo o cenário do CS. Ele se tornou a primeira opção, mas infelizmente não deu e eu desejo muita sorte para ele. Ele se demonstrou um cara fenomenal na relação. Não, porque aí para mim faz mais sentido esse rolê que você tá falando, entendeu? De que também o MBR não apostou, tipo assim, a gente sabe que é eu não vou dizer tapa-buraco, tá ligado, velho? Mas vocês precisavam... Foi uma transição. Foi um momento de transição onde não era tapa-buraco, mas era o que a gente acreditava ser o melhor para cumprir aqueles objetivos. Isso. Então, vocês tinham compromissos. Tinha uma clareza. Nós temos compromissos e temos objetivos. Então, temos os compromissos desses campeonatos e temos um objetivo de formar um time competitivo que traga alegria para a torcida do MBR. E acredito que a gente cumpriu isso muito bem, graças ao Kogu e a todos os jogadores que passaram por aquele momento. Aí resta a torcida confiar, esperar e acreditar, velho. Porque é aquilo, a gente também não fazia ideia do que ia acontecer e surpreendeu todo mundo, certo? É aquela parada, me surpreenda, né, Fly? Com certeza. Daqui a pouco aí teremos novidades. Né? Porque, cara, não resta muito. Do mesmo jeito que eu acho que dentro de um contexto, né?
o MIBR passou por várias provações que dentro de um contexto, de certa forma, trouxe, eu não vou falar, cara, ainda não trouxe o resultado que o torcedor, eu teria que ser muito ousado de falar que o torcedor está satisfeito, né? Mas, dentro de um contexto todo, é que a expectativa, ela baixou, e aí a gente foi, é aquela parada, Fly, os resultados obtidos no final do ano, se fosse com a lineup antiga, ninguém estaria feliz, certo? Certo. Então, que é aquele negócio. A gente ficou mais feliz. Que colocação que o MIBR ficou na última Flashpoint? A última agora. Ficou no top 4, né? Então, top 4. A gente ficou mais feliz com o top 4 desta última lineup do que o vice lugar da outra lineup, certo? Por quê? Porque as expectativas abaixaram, né? Sim, com certeza. Tinha uma expectativa muito grande sobre ótimos jogadores como Taco, Fer, Fábio. Então é aquele lance de tipo assim, bem ou mal, a torcida ainda está na expectativa, velho. Com certeza, e a gente tem que representar bem a expectativa da equipe. Agora, o que é importante deixar claro é, a gente quer o melhor para o MBR. A gente tentou opções que não eram, por exemplo, do Kogu, opções que a gente tinha deixado claro, que a gente não pensava, até porque o Kogu estava jogando Valorant, né? Então, no momento da reestruturação, a gente entendeu que deveria ser... a gente pensou em outros nomes, não dele, né? Porque ele não estava vivendo. Quando ele foi lá, ele representou muito bem e eles se tornaram nossa opção 1, mas infelizmente não aconteceu. E a vida que segue, isso acontece em todo time, cara. A gente queria, a gente tentou, mas não deu. Existem necessidades e interesses individuais que devem ser respeitados. Eu tinha uma limitação de orçamento, do qual não foi possível garantir a continuidade desse projeto. E desejo total sorte desses jogadores. E quando se eles estiverem jogando em outro lugar, vou torcer muito pelo VSM, pelo TRK, cair todo mundo, cara. Ali, vamos ver como vai ser, né? É que foi uma lineup que ela foi muito... A palavra, eu acho que ela foi muito... Não é cativante, existe uma palavra pra isso, velho. Ela foi carismática, foi muito carismático, tá ligado? Exato. Foi muito carismático, conseguiu trazer a torcida, foi muito bom, cara. Então, mas dá pra entender um pouco do rolê, porque imagina que a gente tá tendo essa conversa e, mano, sei lá, quanto tempo que a gente não conversava, são coisas que ninguém imaginava muito, né? Você tava numa expectativa em que, vai começar o ano, o MIBR vai se acertar com pelo menos parte ali do projeto que tava, pode trocar uma peça, o que eu acho que o torcedor tava mais esperando era uma troca, o VSM, como ele não pode jogar Major, será que vai ser uma lineup com 6 jogadores? Será que vai adicionar alguém na comissão técnica? Será, sabe assim? E eu acho que foi uma mudança que hoje, pelo que a gente tá vendo aí, que você tá falando... Pode ser que absolutamente nenhuma das pessoas que estavam no MIBR continuem, velho. Pode ser. Né? Existe esse mundo hoje, de que nem o coach, nem os 5 jogadores, nem o Fallen, que também faz parte, né, do MIBR, nenhum, tipo, a gente não sabe, né? Sim, existe esse mundo e a gente vai trabalhar para ter um time competitivo e que também garanta a alegria do torcedor aí, apaixonado pelo Counter-Strike. E a gente vai anunciar nas próximas semanas aí. Mas o outro ponto que eu queria falar é dessa questão do que você comentou, né, de possibilidades. Então, de fato, quando teve toda essa transição, a gente não tinha clareza ainda como que ia ser, né? Sim. E aí, quando o time começou a representar muito bem, o Karen já tinha falado desses nomes e que ele acreditava muito neles, a gente tinha o interesse de formar uma line de 6 jogadores para poder disputar o Major, aumentar a comissão técnica, mas a gente tinha limitações e não conseguiu. Porque parecia que elementos iam ser adicionados, né? Não, sim, era meu interesse, com certeza. Era do nosso interesse, mas a gente não conseguiu. E hoje, assim, entrando mais numa curiosidade, porque eu não sei... Foi algum post no Twitter ali agora de cabeça, eu não vou saber quem falou, mas o lance dos jogadores terem que se custear. E eu não quero nem entrar nesse mérito, mas e sim no projeto de que hoje a ideia do MIBR é trabalhar com gaming office em relação a você ter um escritório e os jogadores eles morarem nos Estados Unidos e terem a sua casa lá e irem trabalhar no escritório, é isso? Esse detalhe eu posso abrir, assim. Mais um projeto conceitual da equipe. Sim, o escritório do MIBR
Fica em Los Angeles, os jogadores vão treinar lá. Que é um custo de vida alto. Que é custo de vida alto, que é custo de vida alto, com certeza, com certeza. Foi um dos pontos que os jogadores trouxeram. Morar lá e cada um ser responsável pela sua moradia de fato. Isso é uma verdade, sim. E a ideia é ficar nos Estados Unidos. A ideia, sim, é ficar nos Estados Unidos, mas devido a toda a situação do Covid, o cenário competitivo da Europa está mais forte. Esse novo time vai começar jogando da Europa, né? Então a Blast vai ser lá, o time vai para a Europa. Semanas o time tem que viajar. Em quantas? Daqui 2 semanas. Nossa, velho. Você tem 2 semanas para apresentar o time do zero? Exatamente. Nossa, velho. Caralho, velho. Mas a gente já tá em conversas avançadas aí para finalizar a ideia de um projeto que a gente queria construir. E lá a ideia é continuar no mesmo esquema, projeto de lan house alugada. Porque uma coisa assim, que pra mim mudou completamente a história do último campeonato do ano, que teve a Fúria e a Liquid chegou na grande final. Pra mim, grande parte daquela Liquid na grande final foi a estrutura da Liquid, velho. Os caras estarem num centro de treinamento da Liquid, com infraestrutura do time, com, sabe, assim, eu acho que foi um negócio absurdamente que deu um gás, porque uma coisa é você estar numa lan house alugada, ou num espaço de treino, uma coisa é você estar igual a Fúria num hotel, acho que eles estavam numa sala ali que parecia um centro ali de convenção do hotel, né, que às vezes o computador, ele não tá, sabe, a mesa, eu não sei se é uma mesa gamer, né, não é assim, com LED e tal, e assim, eu acho que dentro do rolê da Liquid de final de ano, eles terem ido para um centro da Liquid na Europa mudou muita coisa. Existe um mundo em que o MIBR, né, a Immortal Group, tem alguma base na Europa? Porque isso a gente está falando de investimento no futuro, né? Está se provando que ter uma base na Europa ela faz uma diferença, né? Sim, é uma possibilidade. Não está dentro do nosso planejamento para esse ano, mas é uma possibilidade. Vamos ver quais vão ser as condições financeiras que vão nos permitir, o que vai nos permitir fazer. Mas a princípio, o nosso planejamento é trabalhar da mesma lan house para fazer do mesmo centro de treinamento para fazer o bootcamp lá na Sérvia, né? Essa é a ideia inicial, e os jogadores ficarem no hotel. Cara, isso é o que já muda bastante coisa, velho. Mas é um espaço muito legal lá, cara. É um espaço que é praticamente um centro de treinamento. Não no caso do MIBR, eu acho que ainda foi intermediário, porque pelo menos não era algo 100% improvisado, né? O da Fúria ali, pelo que me pareceu, a Fúria sofreu muito, porque era uma coisa 100% improvisada, né? Você pega um hotel, eu acho que teve jogo que alguns computadores estavam travando, coisa desse tipo. Porque aí você pega um computador alugado, você pega uma mesa, que é aquilo que eu falei, né? A gente não sabe ali quais eram as condições exatamente. Agora, quando você está num centro de treinamento alugado, você sabe que pelo menos ali tem uma infraestrutura para jogadores, né? Com certeza, mas ali naquele espaço ali, ele é muito bom e tem uma infraestrutura completa para tudo que os jogadores precisam ali, de bebida, todos os computadores muito bons, todo o espaço para relaxar, para se distrair, fica próximo ao hotel, próximo a restaurantes. Então, montar um centro de treinamento, ali é praticamente um centro de treinamento, a diferença é que ele é um compartilhado, né? Vamos pensar num escritório, num coworking ou no seu próprio escritório. Ou no seu próprio escritório. Então tem vantagens, mas eu não vejo financeiramente que as vantagens sejam tão grandes a ponto de haver uma necessidade de se montar isso. Teve uma época, uma curiosidade, eu acho que você lembra disso, velho. O MIBR tinha a salinha do MIBR na Inferno Online, velho. Porque como a gente treinava, fazia os bootcamps lá na Suécia, o cara da Inferno Online, né, o Budak e tal, teve uma época que ele pegou uma sala que era a pré-sala do escritório, e aí ele falou, essa sala aqui vai ser a do MIBR, entendeu? Que era isso que você falou, era um espaço teoricamente compartilhado, mas que, igual você chegar ali dentro desse centro de treinamento, onde é que é mesmo? A Relog, na Sérvia. Na Sérvia. E virar e falar assim, customiza uma sala para o MIBR aí, entendeu? E quando a gente for para aí, essa vai ser a nossa sala. É como se você montasse um centro de treinamento dentro de um coworking, né? Você tem a sua empresa dentro de um coworking, velho. Isso era muito legal, velho.
Com certeza, com certeza. Calma que tem novidades aí. Ah, lá, olha lá. Porque a gente ia lá pra Inferno Online e tinha a salinha que era a salinha do MIBR, velho. Isso aí funcionava, velho. Era um negócio que parece. Quem acha, mas qual que é a diferença? Faz diferença você chegar num lugar e alguém só do cara virar e falar, essa é a sala de vocês, e você entrar ali e ter uma logo do seu time, você já se sente num ambiente, você fala, caramba, velho, aqui também é minha casa, né? Com certeza, faz bastante diferença. É importante ele se sentir num ambiente, até porque num ambiente agradável ali para ele, até porque ele vai ficar muito tempo fora, né? Então, Sim. avaliando os próximos torneios no BBR, a base é em Los Angeles, mas devido ao Covid, eu dificilmente vejo um mundo onde o primeiro trimestre seja nos Estados Unidos. Então Difícil. eu vejo um mundo onde pelo menos o primeiro trimestre, talvez até o primeiro semestre, seja na Europa. Sim. E a gente vai dar as melhores condições para os jogadores estarem vivendo lá, para terem bons hotéis, boas refeições, todas as condições que um atleta profissional merece, e a gente vai prover isso. Até porque o NA ele ficou resumido em menos times, né? E esses times do NA que acabaram remanescendo, eles já se mostraram aptos, ou pelo menos com desejo de jogar na Europa, né? Que é o caso da própria Liquid, a EG, o MIBR, a Fúria, que acabou. Então, mano, hoje em dia, você pega esses 4 times, e aí eu vou colocar uma Boom, né? Cara, que time que tá faltando? Com toda sinceridade. Sim, os melhores times Não estaria estão na mudando Europa muita no começo, coisa, com não, certeza. velho. Não estaria mudando muita coisa, porque o NA perdeu muitos times recentemente, né? A gente teve a Jinji, a própria, vocês estão falando da T1, a T1 está chegando nesse Tier 1, né? Mas a T1 não estava participando dos campeonatos. Quando acontecia campeonato mundial no NA, ou campeonato mundial na Europa, eram pouquíssimos times o que iam chegar. Quem tinha acabado de chegar era a Fúria, velho. Quem tinha acabado de chegar nesse rolê Tier 1, era a Fúria, velho. É? Sim, Ah, com certeza. né? É muito. Que é o que eu falo pra vocês. Teve naquele momento que eu falei assim, cara, porra, que eu comparei a Fórmula 1. Se vocês entendessem a dificuldade que é para uma organização estar no rolê Tier 1 de competições e o quanto custa de investimento isso proporcionalmente ao dinheiro que os donos de organizações, tirando uns multibilionários aí, né, que tem hoje em dia, né, Fly? Mas Sim. o custo, às vezes, velho, cara, vocês podem ver, pergunta para um Cacavel quanto que custa para um time chegar no Tier 1, pergunta para a Kari, quanto que custou para a Fúria, quantos anos, qual investimento, é um investimento grande, velho, para você chegar no rolê competitivo de ter essas vagas, velho. É muito difícil, ainda mais para brasileiro, velho. Sim, e para o brasileiro ainda tem uma grande dificuldade, que é, para você chegar no Tier 1, você tem que estar disputando os torneios na Europa ou no NA, né? E você tem custos em dólar ou em euro, certo? Sim. E aí os salários, para eles serem competitivos, também em dólar ou em euro, para você poder ter os melhores jogadores. Só que a expectativa de receita de um time brasileiro, aliás, dos times em geral, ela vem de patrocínio. Sim. Não tem Major, que o Major ele tem a questão do sticker. Esse ano passado não tivemos Major, ou seja, os times perderam uma receita grande. Com certeza. Né? Porque você tem 2 Majors por ano e a distribuição da Valve é uma distribuição relativamente generosa, né, velho? Sim, é uma boa distribuição. E aí não tem essa linha de receita como você falou, mas de qualquer forma, a linha de patrocínio é a principal fonte de receita da maioria dos times. E um time brasileiro, o seu público, em grande parte, ele é brasileiro, né? A grande maioria é brasileiro. E aí, quando você vai buscar um patrocinador, existe uma grande diferença, por exemplo, quando você é um time que está lá nos Estados Unidos, e vou dar números hipotéticos aqui, você consegue um patrocínio de uma empresa de periféricos de $1 milhão. Sim. Né? Quando você vai tratar essa mesma negociação com essa empresa de periféricos, ela fala, pô, faz sentido, seu time é legal, tem uma grande torcida, vamos analisar. E na hora que eles olham qual que é o público... Demográfico, né? Exatamente. A demografia desse público, ele fala, é do Brasil, então você não tem que falar aqui com a nossa equipe dos Estados Unidos, você tem que falar
com a sua equipe local do Brasil. E aí aqui não tem dinheiro nenhum, velho. E essa equipe local do Brasil, ela tem outras condições de investimento e outra moeda, né, que é o real. Então você está tendo despesa em real com uma outra quantidade de investimento possível daquele patrocinador, e a conta fica difícil de fechar. E é por isso que quando algumas pessoas podem falar, pô, mas você pode investir muito dinheiro e fazer o que quiser. Não é bem assim, né? O dinheiro não nasce da árvore, você precisa gerar receita. Apesar de ter investidores e a maioria dos times estarem investindo e não lucrando, essa quantidade de investimento ela possui um limite. Mas aí eu posso tirar uma dúvida? Claro. Uma curiosidade. O MIBR, nesse retorno, é um projeto que ele está no prejuízo, está quase lá, break-even, ou é hip, ou deu um lucrinho? O MIBR sempre foi investimento e continua sendo investimento. Cara, porque é complexo. Investimento em time é um rolê que, assim, você investe e aí não é que você está ripando, porque você vai colocando e em algum momento aquela marca vale algo, né? Eu dou muito exemplo aqui, por exemplo, de um time brasileiro, a PEN. Eu acredito que o Pada já deva ter investido lá muitos milhões, milhares, dezenas, sei lá quanto, de reais. Agora, ele teve prejuízo? Eu não sei. Quanto custa para você comprar a PEN? Né? Sim. Agora a grande questão de time é isso, né? Existe liquidez? Existe hoje alguém interessado em pagar esse valor que foi investido? Não. Não enxergo isso, né? Então a tese dos investidores é que em algum momento isso vale algo suficiente para que haja essa liquidez. Mas hoje para comprar uma marca, com certeza quem desenvolveu essa marca, quem investiu, vai pedir um valor muito mais alto do que alguém queira comprar. Minha opinião, né? Não chegamos a esse nível no mercado, mas minha opinião. Nossa, mano, aí tem papo pra mais de horas, velho. Mas agora é esperar por torcedor aqui, é esperar a cena dos próximos capítulos, então, velho. Com certeza. Gal, alguma pergunta mais aí? Fechamos Cara, aí. eu não sei, acho que não, velho. Acho que a gente foi... Deixa eu ver se surge mais alguma, mas eu acho que, cara, ficou tudo esclarecido, né? O que surge no momento que eu tô vendo no chat é eu sou o torcedor palhaço. Ah, sim, velho. Essa é a pergunta. Mas o que você enxerga do porquê que o torcedor tá enxergando isso aí? Porque não deu certo, é isso? Cara, é porque, vamos lá, a gente tinha um elenco que poderia não estar ganhando títulos, mas você sabe que quem ama odeia, né? E quem odeia ama, né? Então, mesmo sem títulos, eu amava ver aquele MIBR jogando, né? Eu entrava, porra, eu acordava e falava assim, hoje tem